Ciao caro, carissimi, come va? Bene, bene, benissimo. È sempre un piacere avere la tua presenza qua da noi. So, Piacere like, tutto mio. Marco, like, would like to understand, like, what is happening in Israel after they found six dead bodies, right? The hostage that was executed by the animals of Hamas. Mm. And we've seen a lot of people on the streets, right? So, like, for us, uh, these people on the street, it represents a national feeling or a small amount of people is the minority, or that people on the street represent like the majority of the people in Israel. Let me translate the question. Gente, eu estou perguntando para o Marco Alexander, ele está direto lá em Jerusalém. Ele está falando direto de Jerusalém com a gente aqui no Guerra da Informação. 6 corpos foram resgatados, 6 corpos mortos, né, executados. Eram reféns que foram executados pelos animais do Hamas. E aí as pessoas foram às ruas de Israel, de Jerusalém, Tel Aviv, protestar contra o governo do Bibi, né, do Netanyahu. Eu estou perguntando para o Marco Alexander se isso representa a maioria das pessoas, representa o sentimento da maioria dos cidadãos lá de Israel, que representa uma parte pequena. Marco, please. So that represents the majority of the people, the feeling of the population of Israel, or you think it's just a minority? How you think No, no, no. It doesn't represent the majority at all. It is a minority who are being exploited by unscrupulous actors in their moment of distress. Of course, it does include some of the relatives of the hostages, but what we are seeing, generally speaking, is the continuation of the protests fomented by, let's say, people generally on the left to overturn a legitimately elected government. Okay, so basically what we see in the process in at the moment is people trying to subvert the democratic process. Okay, the people on the streets do not represent a majority. Okay, they are a minority, among whom are some of the relations of the hostages who have been unscrupulously exploited in their time of distress. O Marco ele está explicando para a gente que ele vê mais como um protesto político, uma tentativa de overturn, né, de tirar do poder um partido, um governo que foi democraticamente eleito. Ou seja, ele vê mais esse protesto como um protesto da esquerda lá de Israel, tentando se aproveitar da situação. E a gente vê isso no mundo inteiro, né? É na Itália, é em Portugal, em Porto Alegre, a esquerda sabe se aproveitar de uma tragédia. Então, é essa leitura que o Marco Alexander, direto de Jerusalém, faz para a gente dos protestos que estão nas ruas de Israel, Jerusalém, Tel Aviv, principalmente, contra o governo de Netanyahu. Ele vê isso como a esquerda se aproveitando de uma tragédia, uma coisa que a gente vê no mundo inteiro, né, professor? Até aí em Porto Alegre, é exatamente isso em relação às enchentes, né? Toda a esquerda não deixa passar uma tragédia, né? Eles sempre estão aproveitando uma tragédia, isso é no mundo inteiro, né? Isso é característica da esquerda muito. Essa particularidade aí de eles sabem aproveitar as tragédias. O fato é que lá em Israel você tem assim, ó, depois da tragédia que aconteceu e o perigo em que Israel se encontra, porque Israel está cercada de inimigos, o ideal seria no mundo ideal, tá? Não estou falando de realidade. Seria toda a população se unir, né, em prol desse governo aí para
se defender, porque a vida dessas pessoas dependem disso aí. Dependem da união, principalmente na união das nações em tentar destruir e acabar com o Hamas. O que acontece, então, é um protesto pontual para tirar proveito político. Diferente aqui do Brasil, né? Que o protesto é feito pela direita para tentar, pelos conservadores, para tentar tirar aí um tirano, né? Que está no poder aí e está, de fato, oprimindo a população e está descumprindo as leis. Então, são formas diferentes de protesto. Eu acho um tiro no pé, mas a gente sabe que tem idiota e tem imbecil em todos os cantos do mundo, né? Principalmente em Israel. Né? Você não tem tempo para querer discutir particularidades políticas, né? Isso, a democracia de Israel, né, nesse sentido, ela permite isso. Né? Mas eu acho tiro no pé, eu acho que são idiotas, eu acho que Israel tem que primeiro entender, né, o quão grave é a situação que ela se encontra, né, por estar cercado de inimigos e por ter vários estados, digamos assim, usando organizações terroristas para destruir de fato Israel. O pessoal tem que entender isso, que sair na rua em qualquer cidade de Israel hoje em dia é um risco. Então eles têm que superar isso, se unir, derrotar e destruir os seus inimigos para depois debater qual será o caminho político a ser seguido, né? É a mesma coisa que no meio do furacão tu escolhe, não, vamos parar aqui o furacão ou o terremoto para a gente debater qual o líder político que vai lidar melhor com a situação. Cara, é surreal isso. Yeah, exactly. You know, Marco, sometimes here we talk about like the democracy. Sometimes, of course, it's a good thing, but there are some issues also in the democracy, you know, because it would be better if the whole nation would be together, you know. But Indeed. exactly. Indeed. Yes, indeed. I understood a great deal of what Professor Rodrigo said, and it is quite clear that the left all over the world are reading from the same script. Okay, they're basically up to the same tricks all over the world. Unfortunately, that is, I'm not saying that there can't be a healthy left. I'm not saying that there can be a decent left, okay, with moral values, okay? The problem is that in the past 50, 60 years, they've disconnected themselves from a Judeo-Christian framework of values, okay? They have, and they're busy at work trying to dissolve the social fabric upon which societies are constructed. So it's a problem that we see throughout the world. There's a common trend. We see a judicial media academic complex which generally works against elected governments. Okay, in Israel it is even more pernicious than it is in other countries, because here we are at war, and while we have been at war, these people have been opening up an internal front. Luckily, the people are strong and they can see through this. After many years, they have woken up from what I define as the Oslo drug, okay? In the past 30 years, and I think to the great credit of our current Prime Minister, he has managed to wean the country, the people, off the Oslo drug. A very difficult process, okay? And I think he'll go down in history as somebody who ultimately saved the country. Okay, it wasn't understood at the time. We'd all like him to take more extreme measures. I mean, I personally do have my differences with him at times. I think he could have been more decisive in certain circumstances, but it is clear that he has had to contend with many forces working against the interests of the country. Not just external forces, but also internal forces, which have very often been at the service of foreign powers, okay? So that's a general bit of background to what's going on. O que o Marco Alexander, gente, esse é o Marco Alexander, direto de Jerusalém, lá em Israel, comentando para a gente esses protestos que estão acontecendo depois que encontraram 6
mortos, 6 reféns executados por aqueles animais terroristas lá do Hamas. Ele está explicando para a gente. Já existiu uma esquerda decente, né, no passado, mas o que a gente vê, e a gente vê isso no mundo inteiro, você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né, o que era o discurso do Kennedy, por exemplo. Né, o Kennedy hoje seria considerado um conservador, ou seja, a própria esquerda americana no passado lutava contra os comunistas. Hoje eles são os comunistas, ou seja, essa radicalização houve no mundo inteiro. Né? O Marco Alexandre também falando de todos esses inimigos externos que cercam Israel, não só o mundo árabe, mas também a imprensa mainstream, propagandista, que faz uma campanha pesada contra Israel e, inclusive, inimigos internos. Né? É interessante isso, a gente vê essa questão dos inimigos internos. A gente também vê aqui na Itália, na Europa toda, no Brasil, nos Estados Unidos. É muito interessante essa questão aí dos inimigos internos, e lá em Israel não é diferente, né, professor Schimmer? Não, não é diferente, né? Tu fez uma analogia interessante ali. Aqui na questão das enchentes, aqui a gente estava em meio à tragédia, ainda tinham pessoas para serem resgatadas e a esquerda estava discutindo politicamente, né, o futuro. Ou seja, no meio da tragédia você quer tirar proveito aí para conseguir ganhos políticos lá na frente. Então isso demonstra, né, o nível de valores morais que essas pessoas têm. Né? Você não consegue se colocar na situação real em que você está vivendo para você pensar lá na frente algum ganho político seu ou do seu grupo. Ou seja, é um problemas de questão aí de caráter, de moral, de valores, que demonstram, né, o quão perverso pode ser o ser humano aí nas suas ambições pessoais aí e políticas. Maravilha, gente. Esses aí são os reféns que foram executados lá pelos aqueles animais do Hamas. Professor, quase um ano atrás a gente conversando sobre isso, 7 de outubro, né? A gente conversou no início, a gente ainda fazia lá no Instagram, e a gente conversando, e eu já dizia, não adianta, Israel tem que dominar toda a faixa de Gaza. Não adianta ir lá, invadir e depois entregar novamente para o Hamas ou para qualquer outra autoridade palestina, porque não existe uma autoridade palestina, existe, na verdade, na prática, o que vai acontecer é o domínio ou do Hezbollah, ou no passado era o Fatah, né? Nem sei o que aconteceu com o Fatah parece que desapareceu, nunca mais ouvi falar, graças a Deus. Ou seja, sempre vai ter algum grupo terrorista dominando a faixa de Gaza. E se um dia a Palestina virar um país, esse governo também vai ser um governo terrorista. Aí eu vou perguntar para o Marco Alexandre, por que Israel simplesmente não domina toda a faixa de Gaza? Marco, why Israel, they don't have the absolute control, total control of the Gaza Strip? I mean, like, it doesn't work. We see on the past that it doesn't work to go there, to fight against Hamas, and then giving back. I couldn't agree with you more. I couldn't agree with you more. Unfortunately, what happened in 2005, there was an act of folly which was built upon a previous act of folly, namely the Oslo Accords. In 2005, something happened which lies at the root of what we see now, the so-called disengagement from Gaza, which de facto was entailed the expulsion of thriving and prosperous Jewish communities in Gaza. This produced what we see now, essentially speaking. Of course, the original sin was Oslo, the whole framework which envisaged importing terrorists from abroad to rule terrorists already here. So yes, Israel must reassume control of this area and indeed reintroduce a Jewish population there. Absolutely. And it should expel all those whom we
believed to be enemies. There's no two ways about it here. Unfortunately, in the past 30 years, this population has been indoctrinated to carry out genocide against the Jewish people, and I believe the best solution is ultimately for them to find a home elsewhere in an environment more conducive to their temperament and their spiritual needs. Gente, eu perguntei como eu disse para vocês, né? Perguntei por que Israel não controla aquilo ali, porque a gente já viu no passado, né, professor? A gente até conversou isso. Controlar Gaza e devolver para a autoridade palestina, isso não funciona, já está provado. E o Marco Alexander lembrou que no passado, 15, 20 anos atrás, eles tiraram todas as famílias judias ali da faixa de Gaza. O que aconteceu? Aquela população que ficou ali foi sendo doutrinada. As crianças na escola cresceram com ódio dos judeus, né? Mesmo muito dos palestinos tendo autorização para trabalhar em Israel, depois retornar. Ou seja, Israel foi bonzinho demais, gente. Chega uma hora que não dá mais para ser tão bonzinho assim. Então, essa retirada das famílias no passado e entregar ali a autoridade, né, palestina, né, que na prática é o Hamas, que governa a faixa de Gaza, foi uma experiência que deu errado. Eu vou perguntar para o Marco Alexander se existe uma expectativa de que haja um controle absoluto dali. Mas antes, professor, a gente já viu que isso não dá certo, né? A gente já falou, inclusive, isso aqui. Tu tocou num ponto crucial aí, Oscar. O grande problema de você ocupar, né, uma região é principalmente o fundamento da finalidade daquela região. Ou seja, você tem ali uma área que tem um contingente muito grande de pessoas, de palestinos, né, que tem características, né, principalmente na questão religiosa, diferentes, né, culturalmente do pessoal de Israel. Só que o fundamento, hoje, o atual fundamento daquele agrupamento de pessoas ali, de palestinos, ele não é criar uma nação virtuosa. O fundamento, aquilo que está no inconsciente coletivo ali do pessoal, é destruir Israel. Então, como é que você faz uma ocupação, né, com milhões de pessoas que têm aquilo no inconsciente, dentro deles, que o principal objetivo de você construir um Estado palestino é justamente para destruir Israel? A gente pode fazer uma analogia aqui com o que acontece no Brasil. A gente tem cerca de... A última reportagem que saiu, se eu não me engano, conta que 25 milhões de brasileiros vivem em zonas que são dominadas pelo narcotráfico, ou seja, pelo poder paralelo. O Estado não chega até ali. Como é que faz para você ocupar aquela área ali? É complicado fazer isso aqui no Brasil. Imagina naquela região em que o fundamento principal, a razão de existir daquele povo é a destruição de outro. Então, eu vejo assim que é complicado, né? Você tentar destruir o Hamas, sendo que as ideias do Hamas já estão disseminadas por toda a população palestina. Eu não vejo uma vontade popular, assim, ou algum grupo que queira realmente viver em paz ali naquela região. Eu não consigo observar isso. Então, se Israel for ocupar aquela região, tem que saber como ocupar, né? De que forma ocupar. E para isso você vai ter que investir dinheiro, você vai ter que investir em material humano, você vai ter que observar todos os riscos. Então, é uma situação muito, muito, muito complexa. Eu só posso aqui dar o diagnóstico. Agora, a prescrição para escrever uma solução é difícil, né? Teria que ocupar aquilo ali de alguma forma, mas eu não ousaria dizer como fazer. Marco, do you think they are talking about the Netanyahu? Estamos vendo aí, gente, o Benjamin Netanyahu. Do you think there is the chance that the Netanyahu government take absolutely control of the Gaza Strip? They are talking about that. Do you think this kind of conversation are going on? Yeah. Or... It is, a lot of this is a question of timing. I don't think that
Prime Minister Netanyahu will want to re-establish Jewish communities right away, or that he will see it as something opportune now. But I think in the background, people are quite clear in their understanding that this game will have to change, that a solution will have to be found whereby a hostile population will be settled in an environment more conducive to their temperament and personality and aspirations. And there's no lack of these. The Middle East has plenty of countries where they can host a population of this sort. Algeria, Egypt, which has been playing a double game for many years. Ostensibly, there's been a peace accord with Egypt since the 80s, but in reality, it has been a Cold War. The Egyptians have always been in bad faith. So I think we should be looking to resettling many of these people in Egypt, whence many of them hail. To be honest, a lot of the people in Gaza are originally from Egypt, as indeed most of the so-called Palestinian population. They are to a great extent the result of immigration which took place during the British Mandate. So it wouldn't be the end of the world to see these people, the hostile elements, resettled in countries more conducive to their aspirations. Exato. O Marco Alexander, ele diz que não não está sendo falado abertamente, mas ele acha que por trás das cortinas isso já tem sido falado e está claro que o que foi feito anteriormente não funcionou. Ele comentou também, professor, eu queria ouvir você a respeito disso, sobre esse jogo duplo, né, do Egito. E é interessante que muitos daqueles palestinos que estão ali, eles estão de origem egípcia. Né? Esse jogo duplo, não só do Egito, de vários, né? Mas vamos fixar aqui no Egito, né? Esse jogo duplo ali do Egito, porque se eles quisessem receber, esses refugiados palestinos, não seria um problema, né, professor? Sem dúvida. O contexto é o seguinte: Israel não tem amigos na região. É como se você morasse num bairro, se tivesse uma casa dentro de um bairro em que todas as outras casas, toda a vizinhança fossem seus inimigos. Né? Alguns declaradamente inimigos, outros ainda dizem, não, tá, eu te tolero, mas eu não quero conversar contigo. Então é mais ou menos isso que o Egito faz. Tem rivalidades históricas com Israel, já teve guerras, né? Eles fazem, e é interessante isso, porque a gente consegue ver claramente, se quisessem resolver a questão dos palestinos, vários estados poderiam receber esses palestinos ali tranquilamente, abrir as fronteiras. Acho que diluindo em cada estado, né, com boa vontade, conseguiria resolver a questão da Palestina. O fato é que eles querem, né, a realidade dos fatos é que eles querem o Estado palestino dentro ali daquele território israelense por ser uma pedra no sapato. Isso para mim é muito claro isso. Você colocar um Estado palestino ali para ser aquela pedra no sapato, incomodando, né, diariamente, 24 horas por dia, os judeus e o Estado de Israel. Você pode usar aquilo ali como ponta de lança para várias questões políticas, questões de guerra mesmo. Então, para eles é interessante ter aquilo ali. Não é interessante ter o Israel completamente dono do território, né? Porque essa rivalidade é histórica, ela envolve N questões financeiras, políticas, religiosas, culturais, étnicas. Então, é bem complicado de resolver. Mas eu analiso desse cenário e acho que é uma boa analogia ali, né? Israel não vai ter vida fácil, não tem vida fácil, o povo israelense. Ele tem que ter consciência dessas circunstâncias, né? Saber do perigo, saber a circunstância na qual eles vivem e tentar buscar o melhor ali, né? Para tentar sobreviver a isso. Eu acho que Israel é um povo muito forte, o povo israelense, o povo judeu é um povo muito forte. Né? Se a gente somar todos os ataques que já receberam aí durante a história da humanidade,
e sempre resistiram e sempre continuaram, eu acho que isso está dentro do espírito, e eu espero que isso não se quebre, né, com essa democracia e com essa cultura aí, woke progressista, que também visa a destruição de Israel. A gente fala sempre que não se dá somente pela via armada, né, pela via dos grupos terroristas, ela se dá também pela via cultural. Então, antes de mais nada, né, voltar-se para dentro de si mesmo ali e tentar compreender isso para não deixar esse mal aí do progressismo e do wokeismo destruir Israel por dentro. Maravilha, professor Schimmer. Obrigado. Marco, we will continue here with our local news. Do you like to send us your final message, please? My final message with regard to what? The situation in Israel? Exactly. Or I'm not sure I'm the right person to give the final message. What I'll say is that we're here for the long haul. That we'll come out of this crisis stronger. Many mistakes have been made during the course of the years. From this, we must learn. They have been very painful mistakes, and I believe people who have been right all along and have been afraid to express their opinions must come out, as it were, and not be afraid and take a stand. That's been part of the problem, you see. People who understood the situation, who were afraid of being ostracized and being discriminated against, which is a common Bolshevik tactic throughout the world. If you don't agree with them, you're going to be ostracized in the best case scenario. So basically, we have to take a stand. Everybody throughout the world. Israel has to understand as well that it cannot play a game according to a script which is written by people whose interests, who doesn't necessarily hold Israel's best interests at heart. And this includes many of the Western democracies. And I'll be perfectly frank here, and I'm going to say something that may shock people. Israel is also fighting hostile governments in the West. Okay? Including the Brazilian, the current Brazilian government. What this phony ideology known as Palestinism has enabled people to do, it has been enabled people to launder their anti-Semitism. You see, in the first 3 or 4 decades after the Holocaust, people were afraid to say anything. But what Palestinism has enabled people to do, it has enabled people to come out and say, look, we may have done this, but look at what you're doing when you were just as soon as you've had the chance. So this pernicious ideology, this phony ideology, is being exploited by hostile elements in the so-called civilized world as well. And I must say this as well, I must add this also to the detriment of traditional people throughout the Western world as well, because Palestinism is coming back to bite people in the Western world, as we have seen in France, in the United States, in Great Britain. All the elements that are hostile to these countries have coalesced around Palestinism. Palestinism is a rallying call for all these elements, which ultimately are enemies of Judeo-Christian civilization. And that is why we have to take a stand. Sensacional, gente. O Marco ele explicando aqui, esse termo que ele usa é muito interessante. Palestinismo. Né? O palestinismo ele é uma desculpa, no fundo, para o antissemitismo. Como você vê, outro termo que eles gostam de usar muito, né? Que o Marco não citou, mas eles usam muito, não, eu sou antizionista. Isso também é um outro termo que eles usam para justificar o antissemitismo, a perseguição aos judeus. O Marco explicou também que Israel enfrenta vários
governos ocidentais hostis, né? E eu até fiz um adendo no comentário dele, lembrando o atual governo brasileiro, não o povo brasileiro, mas o atual governo brasileiro de esquerda, o regime Lula é um apoiador. O Lula foi um grande amigo do Arafat. Você lembra do Yasser Arafat? Então, Lula era assim, o Yasser Arafat, quem é mais antigo, lembra disso. Então, o Marco, ele se despede da gente aqui. Eu e o professor, a gente ainda tem mais 2 assuntos aqui, porque eu quero ouvir de você, antes da gente terminar a live, eu quero que você faça uma avaliação, porque o Pablo Marçal, de novo, apareceu consolidando ali a liderança. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Antes de... Deixa eu me despedir do Marco. Marco, está com piacere la tua presença qua da nós. Piacere mio. Allora, continuiamo qua con la guerra delle informazioni. Parliamo de Brasile, no? Perché c'è elezione in Brasile da poco. Allora, I once more, thank you very much for your presence. My pleasure. I hope you come back here. A guerra da informação. Claro que sim. Foi um prazer e um honor também. Tchau. Tchau, Marco. Tchau a todos. Tchau.